Fala galera, Sauro da Bahia, então vamos dando continuidade aqui ao estudo do poder executivo. Primeiro bloco nós falamos ali sobre sistemas de governo, nós vamos falar agora sobre tipos de executivo, né? Ali geralmente não cai com tanta frequência em prova, mas você tem que saber, e as funções do presidente, que aí você vai tomar um certo cuidado, beleza? Então vem aqui comigo, por favor, vamos nessa. Vamos começar falando aqui então sobre os tipos de executivo mencionados pela doutrina. Vamos lá. Primeiro tipo de executivo que nós vamos colocar é o monocrático. Aí coloquem, por favor, o que é o monocrático. Coloquem assim. O poder será exercido por uma única autoridade. O poder será exercido por uma única autoridade. Exemplo: presidente, rei, e etc. Presidente, rei e etc. Então, pessoal, no executivo monocrático, o poder é exercido por uma única pessoa, né? Inclusive, já cumpre ressaltar que o executivo monocrático, ele é adotado, então, pela Constituição de 88. Então, se ele perguntar qual o nosso tipo de executivo, você vai responder: executivo monocrático, porque o poder é exercido por uma única autoridade, no nosso caso, pelo presidente. É tanto que o artigo 76, ele fala: o poder executivo será exercido pelo presidente da República, sendo auxiliado pelos seus ministros de Estado. Só que eu já sei que o nosso é o monocrático, mas eu tenho que analisar outros aqui. Quer ver? Segundo tipo de executivo: colegial. Aí coloquem assim: colegial. O poder será exercido por duas pessoas. O poder será exercido por duas pessoas com idênticos poderes. Por duas pessoas com idênticos poderes. Exemplo: cônsules romanos. Exemplo: cônsules romanos. Terceiro tipo de executivo. Lembrando, eu priorizei o nosso, que é o monocrático, mas quero falar os outros aqui a desencargo de consciência. Mas não precisamos ficar perdendo também tanto tempo, né? Terceiro tipo aqui é o diretorial. O que é o executivo diretorial? Coloquem assim: o poder será exercido por um comitê. O poder será exercido por um comitê. Exemplo: Suíça. Exemplo: Suíça. Lá eles adotam o executivo diretorial. E o último, para não ficar perdendo tempo naquilo que às vezes não cai tanto em prova, porém não negligenciando nada, a doutrina ainda fala do executivo dual. O que é o dual? Coloquem assim: o poder é exercido simultaneamente por uma pessoa e por um comitê. Por uma pessoa e por um comitê. Exemplo: parlamentarismo. Exemplo: parlamentarismo. Então vejam, pessoal, justamente com o intuito aqui de não deixar passar nada batido, nós já sabemos os 4 tipos de executivo que são citados pela doutrina: monocrático, colegial, diretorial e dual. Porém, nós temos que lembrar que o nosso executivo especificamente é o executivo do tipo monocrático, ou seja, o poder exercido por uma única autoridade, no nosso caso, o presidente da República. Só que vejam bem, isso aqui pode ser cobrado em prova? Pode. Só que agora o próximo ponto que eu entro não cai, despenca, que são as funções do presidente. Isso aqui você vai ter que tomar muito cuidado mesmo, beleza? Porque você vai perceber que com muita frequência ele pergunta assim: gente, o presidente fez isso aqui.
Quando ele faz isso aqui, ele está atuando como chefe de Estado ou como chefe de governo? Então, você vai ter que aprender agora a diferenciar um chefe de Estado de um chefe de governo e ainda agregar outras informações aqui importantes. Quer ver? Vem comigo, por favor. Vejam bem aqui, então. Nós vamos falar agora das funções do presidente. O nosso presidente, pessoal, segundo a doutrina, ele vai ter a chefia de Estado, então ele é chefe de Estado, vou anotar cada um deles, tá? Ele é chefe de governo, ele é chefe das Forças Armadas, e chefe da administração pública federal. Muito bem. Agora, antes de explicar cada uma delas, eu quero primeiro mostrar um detalhe para você. Eu quero que você entenda que o importante aqui, sendo sincero, é você saber diferenciar quem é um chefe de Estado e quem é um chefe de governo. Porque geralmente essa é a questão que vai cair em prova, né? Ele quer saber se você consegue diferenciar essas duas funções. Agora, olha onde eu quero chegar. Eu costumo falar para o meu aluno que, de acordo com a doutrina, então, o presidente ele exerce essas 4 funções. Chefe de Estado, chefe de governo, chefe das Forças Armadas e chefe da administração pública federal. Só que eu quero que você observe o seguinte. A partir de hoje, nós vamos pensar assim. Chefe de Estado e chefe de governo são gêneros. Chefia das Forças Armadas e chefia da administração pública federal são espécies. Entendi, professor? Obrigado. Eu quero que você entenda que quando o presidente age como chefe das Forças Armadas ou quando ele atua como chefe da administração, querendo ou não, ele está atuando como chefe de Estado ou como chefe de governo. Então, isso que é o importante, é saber identificar quem é o chefe de Estado e quem é o chefe de governo. Então, eu vou fazer isso agora e você não vai ter problema. Vê, chefe de Estado. O chefe de Estado é aquele que atos praticados por ele. Então, os atos praticados pelo chefe de Estado possuem relevância externa. Então, os atos praticados pelo chefe de Estado são atos que possuem relevância externa. Agora, os atos praticados pelo chefe de governo são aqueles atos praticados e que possuem, vou dar um hífen aqui, né? E possuem relevância interna. Então, se você lembrar essa história de relevância interna e externa, eu estou satisfeito. Quer ver? Vem aqui comigo agora, por favor. Os atos praticados pelo chefe de Estado, então, são atos praticados que possuem relevância externa. Sempre que o ato praticado pelo presidente da República tiver relevância para nós, Estado brasileiro, e para um outro Estado, para um outro país, é um ato praticado pelo chefe de Estado. O chefe de Estado, ele representa o Estado na sua totalidade. Ele representa o Estado nas suas relações externas. A nossa Constituição, ela não é muito farta de exemplos de chefe de Estado, mas eu tenho alguns, quer ver? A Constituição fala assim: compete ao presidente celebrar tratados, acordos e convenções internacionais. Eu te pergunto,
Tem como o presidente celebrar um tratado com ele mesmo, com o próprio país? Não tem. Tem que celebrar com outro país. Ato de chefe de Estado. Compete ao presidente declarar guerra e celebrar paz. Tem como o Brasil declarar guerra com ele mesmo? Não tem, né? Então, é um ato praticado pelo chefe de Estado. Agora, os atos praticados pelo chefe de governo são aqueles atos que têm relevância interna. É o que nós chamamos de atos de política interna de governo. Por exemplo, o presidente acaba de vetar uma lei que concede aumento aos servidores do Ministério Público. Pessoal, um outro país está interessado com isso? Não. O presidente acaba de nomear o novo ministro do TST. A Alemanha quer saber disso? Não. É um ato que tem relevância apenas interna. É um ato de política interna de governo, portanto, quem praticou foi o chefe de governo. Então, é muito simples isso aqui. Sempre que o ato praticado pelo presidente tiver relevância externa, chefe de Estado. Sempre que o ato praticado pelo presidente tiver relevância interna, chefe de governo. Só que, como eu mencionei, a doutrina ainda fala que o nosso presidente é o chefe das Forças Armadas e o chefe da Administração Pública Federal. Agora, existe algum ponto específico o qual eles extraem isso? Óbvio. De onde que nós vamos extrair que o presidente é o chefe das Forças Armadas? Do artigo 84, inciso 13. E aqui você ainda pode corroborar com o artigo 142 da nossa Constituição. E que ele é chefe da Administração Pública Federal, vou explicar ainda, não se preocupem. Você extrai do artigo 84, inciso 2º. Quer ver? Olha aqui agora para mim, por favor. Quando você pega o artigo 84, ele fala: compete privativamente ao presidente da República. Inciso 13. Aí ele fala: nomear os comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica, né? Exercer o comando supremo das Forças Armadas. Então, veja, hoje as Forças Armadas, ela não tem como chefe um militar, e sim um civil, né? Ou seja, compete ao presidente nomear, né, os oficiais generais do Exército, Marinha e Aeronáutica, compete ao presidente exercer com supremacia o controle das Forças Armadas no Brasil. Então, tudo isso é porque ele é chefe das Forças Armadas. Agora, como eu mencionei, quando o presidente atua como chefe das Forças Armadas, querendo ou não, ele está atuando como chefe de Estado ou como chefe de governo. Por exemplo, o presidente declarou guerra, né? Chefe das Forças Armadas na condição de chefe de Estado. O presidente pediu um aumento, né, porque só ele pode pedir esse aumento para a galera das Forças Armadas. Chefe das Forças Armadas agindo como chefe de governo. Tá vendo? Então, o importante, mais uma vez eu reitero, é identificar o chefe de Estado e o chefe de governo. E nós vamos extrair que o presidente é o chefe da Administração Pública Federal do artigo 84, inciso 2º. Artigo 84. Compete privativamente ao presidente da República. Inciso 2º, né? Exercer com o auxílio dos ministros de Estado o controle da Administração Pública Federal. Então, só para eu te dar um exemplo. Hoje, a Lei 8.112, regime jurídico dos servidores públicos civis da União. Quem altera a Lei 8.112 é o Congresso, é uma lei federal. Só que olha que interessante. Para o Congresso mexer na Lei 8.112, o pedido, o projeto da lei tem que sair do presidente. É uma lei de iniciativa reservada, exclusiva do presidente, porque ele é o chefe da administração pública. Se hoje o Congresso, olha que interessante, se o Congresso hoje mexe, por exemplo, na Lei 8.112, por um pedido, por um projeto feito por um deputado, essa lei tem vício de iniciativa. Ela tem que ser julgada inconstitucional, porque só quem pode pedir isso é o nosso presidente. Então, vem cá. Nós já sabemos que o presidente é chefe de Estado, chefe de governo, chefe das Forças Armadas e chefe da Administração Pública Federal. Porém, nós precisamos lembrar que o importante aqui é identificar quem é o chefe de Estado, quem é o chefe de governo. Até porque a chefia das Forças Armadas e a chefia da administração acaba sendo espécies. Observação aqui, por favor. Coloquem assim. A chefia da administração pública, por simetria, deve ser repassada aos estados, DF e municípios.
por simetria, deve ser repassada aos estados, DF e municípios. Então vejam, pessoal, se hoje o nosso presidente é o chefe da administração pública federal, o governador do DF é o chefe da administração pública do DF. O prefeito é o chefe da administração pública do município. Então, da mesma forma que o presidente exerce isso em âmbito federal, os governadores e os prefeitos também exercerão nos seus respectivos âmbitos. E só para fechar isso aqui, e consequentemente esse bloco, cuidado com um caso. Existe uma situação muito interessante, que é a celebração de um tratado internacional. Basicamente, o tratado é um ato trifásico. O presidente celebra, vem para o Brasil, o Congresso ratifica, depois volta para o presidente, ele emite um decreto para que esse ato comece a produzir efeito internamente. Olha que interessante. Se ele perguntar, gente, quando o presidente celebra um tratado internacional, ele age como chefe de Estado ou como chefe de governo? Chefe de Estado. Porque ele vai lá e celebra o tratado. Ele está fazendo um tratado com esse país. Vem o tratado para o Congresso ratifica. Depois que o Congresso ratifica, eu mando para o presidente, ele tem que ratificar esse tratado por um decreto. Quando o presidente, nesse segundo momento, ratifica o tratado, né, por meio de um decreto, para que ele produza efeito interno, quem está atuando é o chefe de governo. Então, nesse caso, né, da celebração de um tratado como um todo, né, vai ter uma situação que o presidente atua como chefe de Estado, uma segunda situação que ele atua como chefe de governo. Porém, geralmente, quando cai em prova, ele pergunta, ao celebrar um tratado internacional, se celebrou, é porque ele está falando do primeiro ato. Então, é um ato do chefe de Estado. Beleza? Então, nesse bloco, nós falamos sobre tipos de executivo, né, que cai de forma mais espasmódica em prova, e funções do presidente, que aqui cai com uma frequência boa. Voltamos no próximo bloco com mais executivo para vocês. Um grande abraço e bons estudos.